Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e a gente sabe que o cenário mudou muito nesses últimos tempos, mas faz muito tempo que eu não vejo tanta oportunidade assim de comprar fundo imobiliário barato. Quer ver só? Já está aqui na tela ó, o HGLG11 abaixo do seu VP, ou seja, o seu preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, como esse momento que eu gravo aqui a 0,98, eu nunca vi isso. Eu nunca vi esse fundo aqui sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, as oportunidades estão aí. A gente vai até falar bastante sobre o setor de logística, né, dentro dos fundos imobiliários, que o HGLG é um dos maiores fundos aqui do Brasil, mas a gente precisa sim entender o que está acontecendo e aproveitar, né? O que está acontecendo de mais relevante, por que os preços caíram? Principalmente por causa da mudança da expectativa da taxa de juros aqui no Brasil, então o fim do ciclo de queda, né? Taxa Selic agora em 10,5%, deve permanecer por bastante tempo, e a inflação está em alta, né? Semana após semana, a gente vê o boletim Focus lá do Banco Central aumentando um pouco a expectativa da inflação. Não é nada de outro mundo ainda, mas isso está fazendo preço aqui na tela, né? Eu vou até colocar essa notícia aqui de semana passada. Vários fundos imobiliários caíram, né? O IFIX fechou a semana uma queda pequena na média, né? Mas a gente vê o quê? Os fundos de tijolos sofrendo bastante e os de papéis não, né? A gente vai falar sobre isso aí na sequência, só vou colocar esse ranking aqui na tela para você ver alguns fundos indo bem e outros indo mal, né? Por exemplo, XPLG11 caiu 4% semana passada, é uma baita de uma queda, mas veja que é uma coisa bem setorial, né? Vários fundos de logística que caíram na semana passada e, obviamente, isso tem motivo, a gente já vai falar isso aqui na sequência. Embora quedas possam ser oportunidades de longo prazo. Veja, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é esse gráfico aqui, justamente que mostra a relação do IFIX, que são os fundos imobiliários, com a taxa Selic. Mas veja, quando a gente fala de IFIX, a gente está falando dos principais fundos imobiliários da Bolsa do Brasil, mais ou menos uns 100 fundos. Então aqui a gente está misturando tanto papel quanto tijolo, então é uma grande média, tá? Depois eu falo sobre esses setores separados. Mas olha que importante, em outros períodos de queda da taxa de juros, por exemplo, lá em 2012, lá em 2017, lá em 2019 para 2020, sempre que aconteceu esse movimento, ó, taxa Selic caindo, que é essa linha preta, os fundos imobiliários subiram. Lá em 2012 foi 45%, lá em 2016 para 2018 foi uma alta de 71%, em 2020 foi uma alta de 27%, e 2023 para 2024 esse efeito se repetiu, né? O IFIX subiu 19%, enquanto a taxa Selic caiu 3,25%. Então veja, esse movimento ele é real, a gente falou isso durante muito tempo, só que qual é a expectativa agora? É que essa taxa Selic que caiu de 13,75 para 10,5 deva andar um pouco de lado. Então a gente não vai ver mais essa alta dessa linha amarela aqui dos fundos imobiliários, ok? Então isso já está precificado. Foi por isso que a maioria dos fundos de tijolos principalmente caíram. Por quê? Porque fundo de papel, quando a Selic sobe ou quando o IPCA sobe, para o fundo de papel é bom, porque o fundo de papel ele distribui todos esses índices no dividendo mensal. Então o dividendo dos papéis vai subir. Vai ser difícil você encontrar agora fundo de papel barato. Você vai conseguir encontrar fundo de papel no preço justo, que está ok. Agora, os fundos de tijolos, esses sim já estão ficando extremamente baratos. E a gente vai começar a falar sobre isso. Inclusive, listando aqui os fundos de logística, né, que a gente falou no começo desse vídeo hoje. O que esse gráfico que está na tela aqui quer dizer? Veja, o IPCA, né, a inflação, a gente pode dizer que está mais ou menos 6,4% nesse momento que eu gravo o vídeo. E aí, essa barrinha amarela é quanto, em média, os fundos imobiliários estão pagando de dividendos acima da inflação. Então veja, fundos de papéis estão pagando 5,5 mais 6,4. Somando esses dois aqui, dá mais ou menos 11,9% em média. Então veja, já te expliquei, os fundos de papéis vão continuar pagando muito bem no próximo semestre, no próximo ano. Então fundo de papel é aquele tipo de fundo que você pode comprar tranquilamente. Agora, fundos de tijolos, por que os fundos de logística foram os que mais caíram?
Porque eles estão do outro lado aqui desse gráfico, são os que estão pagando menos dividendos. Então veja, eles estão pagando 2,8% acima da inflação. Isso daqui dá algo em torno de 8 a 9% de dividendo, o que não é ruim, tá? Perceba, tá pagando menos? Tá, mas você vai ficar comprado só em fundo de papel? Não acho que faz sentido. Por quê? Porque fundo de tijolo, logística, por exemplo, no longo prazo, ele tem um duplo potencial. Além desse dividendo que ele paga, isento de imposto de renda, ele também tem um grande potencial de valorização, ok? No curtíssimo prazo, não acredito. Será que nesse próximo semestre os fundos de tijolos vão ter uma supervalorização? Não acredito. Que é o que a gente já começou a ver aqui, eu te mostrei no gráfico agora há pouco. Todos os fundos de logística caíram uns 3, 4% ao longo do último mês. Só que na minha visão, isso pode ser sim uma oportunidade de comprar para o longo prazo. Por quê? Vamos colocar aqui o HGLG como um exemplo novamente. Veja que ele está mostrando uma queda aqui, né, nesse último período. Chegou a bater, ó, R$ 167 a cotação dele, agora está 155. Com esse preço, com essa cotação, o dividend yield dele até aumentou. Está 8,74, tá? Que não é um dividendo ruim. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte, quando você compra um fundo de tijolo, o jogo que você está jogando não é o de dividend yield, é esse outro aqui, ó, valorização. Olha esse gráfico de valorização, inclusive com o reinvestimento dos dividendos. A gente está falando aqui de quase 300% de lucro em 10 anos. Então, quando você compra um fundo de tijolo, não é para o curtíssimo prazo, tá? E comprar barato é sempre bom. Vou até descer aqui para a gente ver mais alguns detalhes, porque o que eu acho importante aqui? Vacância. Vacância é um ponto muito importante quando você compra um fundo de tijolo. Por quê? Vacância é o percentual de imóveis vagos, né? Ou seja, que não tem aluguel entrando. Por que isso é importante? Pô, se eu tenho quase 95% dos imóveis do meu fundo locados, está entrando dinheiro. Se está entrando dinheiro, isso vai ser transformado em dividendo. E se você pagar uma cota mais baixa, né, mais barato, esse seu dividendo proporcional, ele fica mais interessante, né? Então veja, se a gente pegar aqui o dividend yield pago contra o dividendo em reais, veja que o dividendo pago em reais para o HGLG é R$ 1,10, tá? Independente quanto você pagou na cota, você está recebendo R$ 1,10 todos os meses ao longo aí de vários meses e alguns meses até alguns semestres aqui um dividendo acima, como aconteceu no mês 6 de 2023, que pagou R$ 1,50, como aconteceu no mês 12 de 2022, que pagou R$ 2,20. Então veja, o pagamento em reais, independente do valor da cota, é esse. Agora, dependendo do valor, o preço da cota lá na bolsa, esse dividend yield mensal vai mudando. Nesse momento dá 0,67, por quê? A cota está mais barato. Esse número aqui desse dividend yield, ele pega o valor que pagou no passado, né, esse dividendo pago, e pega o valor da cota hoje. Então pega o valor da cota, divide pelo dividendo, dá esse valor percentual de 0,67. No mês anterior foi 0,66, no mês anterior 0,65, mas veja que o valor pago em reais é a mesma coisa. A diferença aqui é o preço. Então comprar barato é muito importante. Então eu vou até pegar uma lista agora dos principais fundos para a gente ver mais ou menos como está essa dinâmica de preço, tá? Eu gosto sempre de olhar aqui o ranking com os FIIs de maior valor patrimonial, porque são os maiores da nossa bolsa. Então veja, fundo de papel vai ser difícil encontrar barato, ó. O Canip está com o PVP de 1,01, o KNCR 1,03, o que mais que a gente tem de papel aqui? MXRF 1,04, tá? Não vai estar barato o fundo de papel nesse momento porque ele está pagando bem, né, os dividendos. Quais que vão estar mais baratos? Aqueles que têm mais risco, por exemplo, IRDM está barato, mas eu acho ele muito arriscado, não é um fundo que eu tenho em carteira. CPTS, por exemplo, já é um fundo arriscado também, só que tá barato, né? Então, de repente, pode fazer sentido na carteira daqueles mais arrojados. Agora, o que a gente vê barato aqui? É fundo de tijolo. Então, por exemplo, HGLG pagando 0,98, já te mostrei o histórico, muito bom. Olha a KNRI, por exemplo, que é um fundo de lajes corporativas e também de galpões logísticos. Vou até colocar o histórico dele aqui para você ver que é a mesma coisa, né? É o jogo de valorização. O dividend yield não vai ser tão alto, mas o histórico é positivo. É certeza que vai continuar assim no futuro? Não. Mas eu acho que esse é um momento que a gente vive hoje
para você não inventar muito, sabe? Conseguir comprar aqueles fundos que você já gosta, que fazem parte da sua carteira, que são muito históricos e renomados, porque eles vão estar num preço bom, né? Então, assim, sabe aquela analogia do ataque do jacaré e o ataque do leão? O leão, quando ele vai atacar uma presa, ele corre, ele vai atrás, ele busca, né? Então, esse seria um cenário mais difícil. Agora, o ataque do jacaré como é? O jacaré ele fica lá esperando, parado, de repente vem um passarinho e entra na boca dele e ele só abocanha, né? Então, o cenário de investimentos, quando ele está assim, tudo muito barato, é só a gente fazer que nem um jacaré. A gente fica esperando aquele melhor fundo que a gente gosta a um preço bom e vai lá e abocanha. Agora, quando o cenário está tudo muito valorizado, aí você tem que caçar, né? Você tem que ser que nem o leão, tentar achar uma oportunidade melhor. Então, na minha visão, esse momento que a gente vive ele é muito bom para comprar fundos imobiliários. Os tijolos, comprar barato pensando em longo prazo, tá? Não pense no curtíssimo prazo. E os fundos de papéis, sim. Os fundos de papéis vão continuar pagando dividendos altíssimos, mas sem grande potencial de valorização, tá? Aqui é dividendo na veia, então lembre-se sempre de reinvestir os seus dividendos. E aqui eu acho que faz sentido até fazer uma montagem, uma diversificação da carteira nesses dois setores, tá bom? E eu vou deixar um convite especial aqui para você. Faça o acesso, aqui o link na descrição, para minha newsletter gratuita sobre investimentos. Tá? Pelo menos uma vez por semana eu mando conteúdos gratuitos para essa newsletter. É uma lista de e-mails, tá? Eu mando lá no seu e-mail conteúdos que eu não consigo trazer aqui para o YouTube. Então, conteúdos extras, você gosta de fundos imobiliários, investimentos em dividendos, etc., assine aqui a nossa newsletter do Lucro FC. Tenho certeza que você vai gostar também, beleza? E deixa aqui embaixo os seus comentários, sugestões, dúvidas, porque assim eu posso produzir novos conteúdos para vocês, beleza? Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.